Então, pessoal, na aula anterior eu estava falando sobre a vitamina A, né? E eu estava falando sobre uma substância encontrada nos alimentos, chamada beta-caroteno, que pode ser convertida em vitamina A dentro da célula. Então, vamos continuar aí nossa aula falando das vitaminas do complexo B. Então, são várias vitaminas, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, entre outros, que agem em muitas reações. Então, se não tiver essas vitaminas aí, não tem como, por exemplo, a célula realizar um processo que você já conhece, é um processo chamado de respiração celular. Como vocês sabem, a respiração celular, ela funciona aí para produzir energia na célula. Então, vamos lá. Vitamina B1. Nas células nervosas que precisam de bastante energia, a falta de B1 é rapidamente sentida. Ela provoca inflamação nos nervos, paralisia e atrofia dos músculos. Geralmente essa doença é chamada também de beriberi, tá? Como vocês podem observar aqui na imagem. Onde nós podemos encontrá-la? Nesses alimentos, tá? Vitamina B12 e B6. A falta de B2 e B6 também prejudica o sistema nervoso e a pele, causando essas pequenas manchas aqui, como vocês podem observar nessa imagem. Alimentos que podemos encontrar aí, vocês podem observar aqui que o ovo está praticamente em tudo. Vitamina B3, diarreia, fraqueza, lesões na pele, no sistema nervoso, distúrbios mentais. Esses são os sintomas da pellagra, doença provocada pela falta aí de niacina, que é a B3 no caso, que já tem o nome, tá? Então, geralmente são doenças na pele, alimentos em que podemos encontrar aí essa vitamina. No livro de vocês está especificando cada um desses alimentinhos aí. Vitamina B12, ácido fólico, são importantes para a renovação das células do corpo e a falta deles pode causar principalmente a anemia, que é uma redução aí no número de hemácias, tá? Então a pessoa ela vai ficando um pouquinho amarelada, assim, nesse sentido. Então, às vezes pode ser falta aí de B12. Então, nós podemos encontrar nesses alimentos, como sempre o ovo aqui, ó, sempre presente. Aqui nesses outros também. Vitamina C. Você pode chamar de vitamina C ou ácido ascórbico. É importante para a manutenção dos tecidos, por isso, na falta dessa vitamina, os tecidos conjuntivos, que a gente já aprendeu lá no início, eles vão ficar fracos e podem ocorrer sangramentos. Se esse tecido conjuntivo ele não receber vitamina C suficiente, pode ocorrer aí hemorragias na pele, na gengiva e nas articulações. Então, ó, essa doença a gente também chama de escorbuto. Alimentos em que podemos encontrar essa vitamina, não é só a laranja que representa aí a vitamina C, né? Nós também temos esses outros que estão aí presentes. Vitamina D. Facilita a absorção e o depósito de sais de cálcio e fósforo nos ossos. Então, como você vê, esse tipo de vitamina vai fazer com que o cálcio e o fósforo consiga penetrar nos seus ossos. Sua falta pode provocar alterações ou deformidades no esqueleto das crianças, que é o raquitismo, tá? Isso acontece muito entre as crianças da África, que não tem como ter essa vitamina D, tanto na alimentação, né? E tanto na energia solar. Então, quais são os alimentos que nós podemos encontrar aí, tá? Essa vitamina. Bom, a vitamina D é onde nós podemos obter, né? Através da radiação solar, ok? Geralmente essa radiação solar a gente tem que obter aí até antes das 10 da manhã, no mínimo 3 vezes por semana. É recomendado usar camiseta e bermuda ao se expor ao sol. Não utilizar o filtro solar, porque senão você vai bloquear aí os raios ultravioletas. Então, pelo sol aí, que é fundamental para a absorção, o ideal é expor braços, perna e pescoço.
Os alimentos são responsáveis pelos outros 10% de vitamina D, né, que eu já mostrei para vocês quais são os alimentos, e também nós podemos encontrar em suplementos vitamínicos. Então, que benefícios ela traz, né? Ajuda a absorver o cálcio, como eu já falei, o fósforo, e também ajuda a evitar a osteoporose. Como detectar a falta dessa vitamina? Exame, você fazendo exames laboratoriais pela análise de cálcio na urina, ok? Exames de sangue. Em crianças pode se manifestar como raquitismo. Nos adultos não costuma ter sintomas, exceto uma eventual falta de equilíbrio. Vitamina E. Vitamina E aí nós podemos encontrar nesses alimentos, principalmente aqueles ricos em gorduras naturais, tá? Esses outros aqui também. Por isso é difícil alguém ter carência de vitamina E. Mas quando isso acontece, pode haver lesões e, no caso aí, anemia, tá? Que é aquela mesma situação que eu falei anteriormente. Vitamina K. Então, a vitamina K, além de ser encontrada em muitos alimentos, ela é fabricada também por bactérias que vivem no nosso intestino grosso. Olha que interessante. Existem as bactérias que não são nossas amigas, lógico, né? Que vivem no intestino grosso causando algumas doenças, mas existem as bactérias amigas, elas acabam transformando grande parte dos nutrientes que você consome em vitamina K. Isso é interessante. Então quer dizer que nós temos aí bactériazinhas que podem nos salvar. A vitamina K ela trabalha na coagulação do sangue, sua falta pode dificultar o estancamento de hemorragias. Então, se você tiver um ferimentozinho aqui, tá, na sua pele, vai demorar para estancar devido à falta dessa vitamina K. Geralmente, todas as vitaminas de que precisamos podem ser obtidas em quantidade suficiente em uma alimentação equilibrada. Para certas pessoas, porém, o médico pode indicar doses adicionais. Fora esses casos específicos, muitos cientistas acham que não devemos tomar altas doses de vitaminas, pois aquilo que eu sempre falo, tudo em excesso pode causar problemas. Então, vamos falar um pouco sobre água. Então, a água, ela corresponde a mais da metade do peso do nosso corpo, ou seja, a gente é praticamente só água. O resto são sólidos, ou seja, células, proteínas, lipídios e entre outras coisas que eu já citei aqui. Mas por que existe um volume tão grande de água no nosso organismo, tá? Bom, a água, né, ela na verdade, ela contribui para muita coisa que eu vou falar aí mais na frente. E aqui é só para você ter uma ideia, mais ou menos, a porcentagem de água em cada órgão do nosso corpo, tá? Então, aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Mas por que que existe um volume tão grande de água no nosso organismo? Por que a gente é praticamente todo constituído de água, tá? E o resto é tudo sólido. Bom, porque a água, ela é um solvente universal que onde ocorre praticamente todas as reações químicas do nosso corpo. Necessárias à manutenção da vida, somente são possíveis ser dissolvidas substâncias aí se tiver a presença de água. Além disso, nutrientes e outras substâncias são levados para as células, dissolvidos na água do nosso sangue. As substâncias eliminadas pela urina também têm água presente. Isso a gente vai aprender quando a gente for falar de sangue, quando a gente for falar de sistema urinário. A água também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo não fique tão quente. E eu vou falar isso de mais ou menos no capítulo lá para o livro 2, que trata sobre a pele. Sendo que eu já citei isso anteriormente, que a água ela contribui para o resfriamento do nosso corpo. Bom, se tiver muito quente, né, você vai transpirar bastante, ok? Mas se tiver muito frio, você não vai ter aí uma transpiração, então não vai ser preciso eliminar a água. Você vai eliminar a água mais pela urina do que pela pele. Aqui é mais ou menos o percentual de água a cada 100 gramas de alimento, tá? Só para vocês terem uma base. Outra parte da água obtida, geralmente é quando a gente consome ela,
né, ingere. Quando a gente bebe outros líquidos, como o suco, por exemplo. O suco, ele tem aí açúcar, contém os açúcares da fruta e também contém a água que você diluiu. Também podemos encontrar... Opa, desculpa, eu passei sem querer aqui. Deixa eu voltar. Isso. Podemos encontrar no chá, no café, nos refrigerantes. Então, tudo aquilo que você toma líquido tem água. Bom, vamos falar um pouco sobre sais minerais. Nosso organismo necessita de pequenas doses de alguns sais minerais. Vamos conhecer melhor quais são eles e as principais funções. Nós temos aí o cálcio e o fósforo, tá? Cálcio e fósforo, já canso de falar que, na verdade, o cálcio, ele faz parte dos ossos e dos nossos dentes, que também são ossos, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. São encontrados em abundância nos laticínios, nas hortaliças, folhas verdes, brócolis, espinafres e nos ovos, como sempre. Então, temos sódio, potássio e cloro. Influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo, atuam nas funções dos músculos e nervos, são encontrados em muitos alimentos, que já foi mostrado anteriormente, mas aí o sódio e o cloro também fazem parte do famoso sal de cozinha. E o potássio aparece em grande quantidade nas frutas e verduras e no feijão. O ferro. Então, o ferro é um tipo de sal mineral que faz parte da hemoglobina. Lembra que eu citei lá no início que dentro da hemácia existe a hemoglobina. Que é a hemoglobina? É uma proteína, tá? E bem aqui eu falei logo no início dessa aula que tinha uma estrutura de ferro aqui, ó, na proteína. Essa estrutura de ferro que fica bem aqui, ela é responsável por fazer a ligação química com essa coisinha que tem aqui, tá? Como é o nome disso aqui? Oxigênio, tá? Então, se não tiver ferro, não vai ter hemoglobina. Se não tiver hemoglobina, não vai ter massa. Tem que ter todos eles para que possam trabalhar para o transporte de oxigênio. Por isso, a deficiência de ferro pode causar fraqueza, mal-estar, cansaço, dificuldade de respirar, entre outros problemas. Principalmente a anemia, doença comum em crianças subnutridas, pessoas com vermes ou que estejam perdendo sangue pelas fezes. O ferro é encontrado no fígado, em carnes vermelhas, na gema do ovo, no feijão e em hortaliças verdes. O iodo. O iodo ele faz parte aí dos hormônios produzidos pela tireoide. Na verdade, o iodo ele ajuda a controlar aí essa glândulazinha aqui que fica na frente aqui da traqueia, tá? E, na verdade, controla aí a produção de energia nessa glândula tireoide. E também controla o crescimento do corpo, tá? A falta de iodo pode levar aí um mau funcionamento da tireoide, que por isso ela pode ficar aumentada, formando o que chamamos de bócio, tá? Quando a pessoa fica com o pescoço muito inchado. O flúor. O flúor, ele é, na verdade, um amiguinho aí dos dentes, tá? Participa da formação de ossos e dentes, assim como o cálcio, o fósforo, tá? Que eu falei mais aí atrás. Existe em todos os alimentos, mas em muitas cidades o flúor é adicionado na nossa água encanada. Então, aquela água que a gente utiliza para escovar os dentes tem flúor, justamente para evitar com que ocorra cáries nos seus dentes. Quando você for escovar os dentes, o flúor já contribui um pouquinho aí para a prevenção das cáries. Então, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre regulação da temperatura, né? E um pouco sobre a parte aí de exercícios físicos. Então, a gente finaliza por aqui. Um abraço para vocês.